Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe nesta manhã radiosa e que as nossas reflexões possam, como disse o nosso amigo, vir de encontro às nossas necessidades, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para a nossa paz interior, sobretudo. A fé raciocinada, ela nos auxilia em dois pontos principais. Entender o porquê dos nossos sofrimentos e acalmar os nossos corações. O tema que nós vamos refletir hoje é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não sabe o que é ingratidão, não é? Nós todos já passamos por alguma situação em que nos sentimos realmente, puxa vida, fulano não tem gratidão nenhuma por tudo que fiz a ele. Mas Santo Agostinho, nesse capítulo, ele vai nos dizer que a ingratidão dos filhos é a mais dolorosa. Então reflitamos. A criança havia sido matriculada numa escola escolhida a dedo por seus pais. Uma escola que realmente atendesse às necessidades especiais daquela criança. Era um menino muito agitado, revoltado, rebelde, uma criança nervosa, daquelas que todo mundo olha e fala, que menino mal educado. E foi para lá que a criança foi direcionada. Chegando lá, a professora, já sabendo do problema dele, já colocou um pé atrás. Tudo aquilo que o menino fazia era motivo de irritação para ela, de revolta, até mesmo de aspereza. A criança foi sentindo aquele ambiente, que se estendia também aos seus colegas. Os meninos, o grupo em si, tratava-o também com a mesma rispidez e respondendo aos seus estímulos negativos. Não demorou muitos dias, a professora já estava ficando louca, de raiva e nervosa em situação daquilo que o menino fazia. Muito bem. A diretora, observando, resolveu mudar o menino de sala. Passou para outra professora. E lá chegando, a professora recebeu com afabilidade e doçura. Deu-lhe um beijo, um abraço e apertou-o contra o seu peito. O menino respirou fundo. Da mesma forma, seus colegas o receberam, chamando, abraçando, envolvendo-o afetivamente. Não demoraram muitos dias e aquele ódio que ele carregava transformou-se em amor. Toda aquela rebeldia em tranquilidade. E dentro de pouco tempo, aquele menino estava diferente. Os pais, muito agradecidos pelo trabalho daquela professora, resolveram gratificá-la, em função da condição financeira que tinham. Porque pela primeira vez eles haviam visto um sorriso no rosto de seu filho. Bom, nessa história, por que será que esse menino era assim? Às vezes a gente olha uma criança e a gente muitas vezes vê o rótulo, fulano é hiperativo, que menino terrível.
Esse menino, você põe aqui, ele sai, daqui a pouco ele está lá. Ele desobedece, ele é áspero, ele é inconveniente. Mas por que é que ele é assim? Por que será que esta criança é assim? Quem era sua mãe? Em vida passada, alguém que me fez muito mal. E existia então um conflito armado entre os dois. Por que ela não compreendeu o problema do filho? Porque não tinha a visão do passado. Nós não compreendemos muitas vezes a dificuldade da criança porque nós não temos uma visão do passado. O que ela sofreu? Eu me lembro que uma vez um orador disse assim: tenhamos compaixão dos nossos obsessores, porque foram criaturas que no passado fizemos mal e eles não conseguiram perdoar. Então, quando olhamos uma criança com esse perfil, alguma coisa tem. Mas se o passado está apagado, como é que a gente faz para saber? Graças a Deus, o passado está apagado, pelo menos provisoriamente. Que aí nos dá a oportunidade de caminharmos, se tivermos esse entendimento que a doutrina nos proporciona, que nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. O que ela deveria ter feito em relação a ele? O que essa mãe deveria ter feito em relação a ele? Normalmente, estabelece-se um conflito, porque existem duas personalidades que não se batem. Alguma coisa não se afiniza e vai havendo aquele atrito. A mãe, às vezes, se revolta com aquele filho. Às vezes ignora-o, às vezes lava as mãos e entrega para Deus e vai se distanciando. E como disse o filósofo, a melhor maneira de acabar com o inimigo é tornar-se amigo dele. Interessante essa frase, né? Uma vez nós, numa reunião, eu perguntei assim, qual é a melhor maneira de acabar com o inimigo? Aí teve um lá que falou assim, matando ele. Eu falei, pelo amor de Deus, não é por aí. Segundo o filósofo, é tornando-nos amigo dele. Bom, então vamos ver o trajeto que Santo Agostinho nos fala nesse capítulo, o trajeto do Espírito. O Espírito então desencarna, deixa a terra, leva consigo suas paixões ou suas virtudes, de acordo com a natureza. Que são as paixões? Que a gente fala tanto em paixões, paixões para lá, paixões para cá, mas o que são essas paixões? O dicionário nos diz que é apego ou interesse obsessivo por algo. Então, a vingança, a mágoa, é um interesse obsessivo por algo, que a pessoa fica ali vinculada. Então ele deixou a terra, levou suas paixões, suas virtudes, vai para o espaço, aperfeiçoar-se ou estacionar-se. Alguns levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. Alguns mais adiantados é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam então boas resoluções. Compreendem que, para se dirigirem, para se aproximarem de Deus, só existe uma senda, um caminho, a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Olha que interessante.
não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Aí vem Emmanuel e diz: mais fácil sofrer, difícil é perdoar. Como é que nós fazemos essa opção? Só Deus sabe, não é? Nós temos a opção de perdoar e ser feliz, e nós temos a opção também de não perdoar e sofrer. Nós optamos por sofrer. Incrível isso. Mais fácil sofrer, difícil é perdoar. Bom, então o Espírito foi para o espaço, aperfeiçoar-se ou estacionar-se. Então que por um esforço, Santo Agostinho diz, inaudito, voltam o seu olhar para os que detestaram na terra. À vista deles, porém, toda aquela animosidade, quer dizer, aquela aversão, aquela antipatia, desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de renunciarem a si mesmo. Mas, sobretudo, ele diz, a de amar aqueles que lhe destruíram, talvez, a fortuna, a honra, a família. Criaturas que foram traídas e que não conseguiram perdoar. Se a boa resolução triunfa, ele diz, não, eu vou perdoar, eu preciso vencer essa etapa da minha vida, eu quero melhorar, eu quero estar em condição melhor, vou perdoar. Então, se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de muito orarem, depois de muito pedirem, depois de alguns anos de meditação e de preces, olha lá, anos de meditação e preces, o Espírito se aproveita de um corpo que se espera na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens supremas permissão para ir cumprir à terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Ponto. Então nós vimos o trajeto do Espírito. Depois de muito pedir e implorar, eu preciso voltar, entrar naquela família para que eu possa realmente perdoar. Aí entra a questão, qual será a conduta deste espírito nesta família? Ele chega lá, está diante daquele que o matou, daquele que o roubou, daquele que o traiu. Como é que ele vai reagir? É muito simples a gente pensar. Nós tomamos determinadas decisões. Segunda-feira eu vou começar uma dieta. Olha, vai ser muito bom, uma dieta alimentar que vai ser boa para mim, vai ser boa para todo mundo. Chega na segunda-feira, a gente fica tentado a não dar sequência àquilo que a gente programou. Olha, eu vou visitar uma pessoa doente essa semana, porque olha, puxa vida, passa a semana a gente não visita. Segundo os espíritos, 3 coisas emperram a nossa evolução espiritual. As nossas dificuldades, as nossas resistências e a nossa má vontade. Então, quando nós estamos diante da oportunidade de dar o grande passo, a gente recua. A gente, mas é difícil, como é difícil. E perdoar é muito mais. Então, nós estamos diante da oportunidade. Muitas vezes o espírito recua.
Então ele olha para a mãe com ódio. Ele olha para o pai com ódio, com uma raiva, que você não sabe de onde vem aquilo. Como pode? Papai é tão bonzinho para você, mamãe é tão boazinha para você. A família irá compreendê-lo e auxiliá-lo, porque a criança que manifesta essas características ásperas de pequeno, o pai às vezes chega e fala assim, esse menino é terrível, já o outro é um doce. Ou que menino bom, não me dá trabalho nenhum, olha, vai bem na escola. É um menino nota 10, não sei o que aconteceu com esse, porque não é assim que a gente fala no dia a dia, não sei o que aconteceu com esse, que é tão diferente do outro. Por que será? Por que será? Emmanuel nos diz, a casualidade não se encontra nos laços de parentela. Quer dizer, não é por acaso que aquele filho foi parar exatamente na tua família, na minha família. Não é por acaso. Unidunité, você vai para lá. Tof. Chico Xavier disse, nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou de acordo com o teu adiantamento. Mais à frente ele diz, teus parentes, amigos, são as almas que atraíste com tua própria afinidade. Portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. E aí ele segue. Na questão 208 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Será, gente? Será que o espírito dos pais exerce influência? Ah, não exerce não, porque eu não consegui nada com aquele filho. Por mais que eu tentei, não deu certo. A resposta, exerce e muito. Pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Há quem diz que filhos vêm para nos fazer sofrer. Leva o engano. Filhos vêm para nos fazer crescer, para nos impulsionar, seja a capacidade de perdoar, a capacidade de amar, a capacidade de ser mais humildes, de nos doarmos mais. É uma bênção. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Disse bem, pela educação. Quanto tempo nós temos para ficar com os nossos filhos? A quem nós estamos delegando a educação daqueles que Deus nos colocou para educar? É a televisão? É o computador? É o videogame? É a funcionária? É a avó? É a tia? É a vizinha? A gente contrata o pedreiro. Chega num determinado ponto, o pedreiro fala, olha, não vai dar para eu fazer a sua obra, eu vou trazer o meu auxiliar. E põe o auxiliar no lugar dele. Mas você estava contando com a obra daquele pedreiro, porque sabia que ele era a pessoa indicada para a construção da sua casa. Se nela falhar, será culpado. Se nela falhar, na educação, será culpado.
Na nossa sociedade, no Código Penal, o que se faz com aquele que infringe a lei? Ele é penalizado. Mas quando nós somos penalizados, nós não aceitamos. Né? Então, nós seremos culpados. E o que é que teremos que acertar, né, nessa questão aí da culpa? Bom, então vejamos. A gente tem aquele filho, aquela criança, aquele rebento dentro do lar. Aí a gente olha para ele e fala, quem é o meu filho? Quem é essa criança? Então Santo Agostinho, ele diz assim, desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. Olha para ele, olha para essa criança, observa bem. Tem mãe que pega um e põe aqui, ele fica sentadinho, bonitinho, quietinho, uma graça. O outro põe aqui, ele já sai correndo, já pula, já sai. Por que o outro não fica quietinho que nem esse? Porque são diferentes. São espíritos diferentes. Mas a gente quer que não dê trabalho para a gente. Porque é mais fácil criar o primeiro do que o segundo. Mas com o segundo a gente cresce muito mais do que com o primeiro. É necessário, então, ele diz, aplicar-se em estudá-los. É necessário aplicar-se em estudá-los. Bom, esse daqui é bonzinho, tá? Facinho. Esse daqui é mais difícil. Olha lá, ele tem dificuldade de perdoar. A mãe tinha uma menina que desde pequenininha ela observou que aquela criança tinha uma dificuldade terrível de perdoar. Tudo que fazia, ela já logo ficava ali naquele processo de mágoa, de revolta. E a mãe foi, água mole em pedra dura. Filhinha, precisa perdoar. Tadinho, ele não fez por mal. Ele fez assim, por isso. Explicava. Não sei o quê, porque não sei o quê. Filhinha, vamos perdoá-lo, porque precisa perdoar. E foi. Um belo dia, ela e o irmão estavam se desentendendo. A mãe não teve tempo para ouvir do que se tratava. Entraram no carro, ela e a mãe, ela e a filha, a mãe e a filha, e foram direcionando-se ao centro da cidade. A mãe virou para ela e então falou, já com seus 7 anos, filha, o que aconteceu? Conta para a mãe, o que aconteceu com vocês que vocês estavam brigando lá, se desentendendo, discutindo? A filha falou para a mãe, mãe, a senhora sempre não fala que é para a gente perdoar e esquecer aquilo que fizeram para a gente de ruim? Por que é que a criança vem e Deus consegue compactar o corpo e a alma para que se torne maleável, para que se possa haver crescimento, modificação? E se a gente não aproveita esses anos iniciais como se aproveita de uma árvore que ela tomba para cá, ela está nascendo ainda, ela está pequena, ela está frágil, a gente põe uma estaca, ela se acerta. Mas se a gente vai deixando, quando chega aos 18 anos não tem mais o que fazer. Aliás, até um pouquinho antes, 14 anos, cada vez mais cedo, fica difícil conseguirmos acertar esse espírito novamente. Então, a questão é, o que acontecerá quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos e não conseguiram êxito? Isso é o que muitos de nós perguntamos, né? Puxa vida, mas eu tentei, lutei, fiz de tudo, mas me esforcei ao máximo. Não houve o que fizesse aquela criatura mudar. Resposta, Santo Agostinho. Não tem do que lamentar. Sua consciência pode estar tranquila.
Olha que interessante isso, né? Não tendo que lamentar. E sua consciência pode estar tranquila. E onde é que está a justiça de Deus? Na nossa consciência. Na nossa consciência. Dormir com a consciência tranquila, não tem pesadelo. Dormir com a consciência pesada, o pesadelo vem. Não é? A outra questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, eles não são excusáveis, não são perdoáveis de não terem por eles a ternura que teriam, caso contrário? Filhos que dão desgostos terríveis aos pais. Chega um momento que os pais, por mais que tentaram ser dóceis, amorosos, bacanas, por fim falam: ó, chega, não aguento mais, você me dá desgosto demais, me dá trabalho, vira as costas para o filho. Segue a tua vida, se vira, porque a partir de agora não tem jeito da gente conversar, não tem jeito da gente ser amigo, tentei, agora ó, lavo as mãos. Olha a resposta. Serão perdoáveis? Não. Porque se trata de um encargo que lhes foi confiado. E sua missão é a de fazer todos os esforços para os conduzir. Todos. E será que nós colocamos todos os nossos esforços no cultivo desta árvore? Será? Será que nós aguamos, adubamos? Será que nós colocamos estacas? Será que nós realmente estamos presentes na vida dos nossos filhos? Amparando, envolvendo, amando, estimulando, respeitando, elogiando, cativando e tantas coisas. Ah, eu não recebi nada disso, meus pais não me deram nada disso. Mas às vezes a gente tem que se virar do avesso, para dar ao outro aquilo que nós não recebemos. A gente tem que virar o curso da história, quebrar o ciclo, começar um novo ciclo, dar aquilo que a gente nem recebeu. E aí é que são elas. Aí é que a gente realmente começa a dar, a fazer ao outro aquilo que gostaríamos que tivessem feito para nós. Então Santo Agostinho diz: não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que lhe enviou. Não foi o acaso que o fez assim e que lhe enviou. O que é ingratidão? A gente vai lá no dicionário e vê que ingratidão é qualidade de quem é ingrato. Tudo bem, né? Beleza, até aí. Que não reconhece o bem que lhe foi feito. Que não reconhece o bem que lhe foi feito, ou o auxílio que lhe foi prestado. Falta de gratidão. Aí, Santo Agostinho continua no seu pensamento. A ingratidão, o que ele fala da ingratidão? É um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Porque a pessoa pensa na dor dela, no problema dela, na dificuldade dela, mas ela não consegue perceber o que o outro está fazendo pelo bem dela. Não consegue até perceber o que ele está fazendo para se redimir de um erro que ele não tem nem consciência dele. Então a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações mais virtuosos. Mas
a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso, insuportável. Porque se é um amigo que traiu, se é um parente que lhe fez o mal, uma calúnia, mas um filho, a gente pensa, aquela criatura que você dedicou a vida inteira por ela, por que justamente o meu filho? Então isso torna muito difícil. Mas diz um psiquiatra americano, Dr. Ross Campbell, ele disse assim, em Filhos Felizes, esperar que a criança aprenda sem dar-lhe o que necessita é bastante cruel. Esperar que a criança aprenda sem dar-lhe o que necessita é bastante cruel. Então nós temos que nos analisar. Somos gratos para que o nosso filho também seja grato? Nós acordamos. Somos gratos a Deus por esta manhã maravilhosa, por estarmos aqui, porque podemos chegar até aqui ou caminhando, ou de carro, ou numa outra condução. Nós temos sido gratos a Deus pelo alimento que está à mesa, pela pessoa que convive conosco, nos auxiliando no processo do crescimento através da convivência. Somos gratos aos nossos pais? Ponto de interrogação. Somos gratos. Em algum momento nós temos olhado para nossa mãe, para o nosso pai, se ainda os temos. Pai, olha, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de viver. Ô mãe, olha, eu te amo pra caramba, viu? Apesar de a senhora às vezes ser meio enjoadinho, mas olha, a senhora é uma pessoa maravilhosa. Quantas vezes nós dissemos aos nossos pais que os amamos? Quantas vezes? Quantas oportunidades perdidas? Porque foram eles que nos deram a oportunidade da reencarnação. Nós fazemos a eles tudo o que nós gostaríamos que os nossos filhos nos fizessem. Quanto temos visitado os nossos pais, sido solícitos, às vezes numa idade que necessitam de apoio, de carinho, de compreensão. Pais, sogros, porque pais dos nossos cônjuges são nossos pais também. Damos a eles a atenção e os cuidados que gostaríamos de receber? Aí Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos diz, não exijas do teu próximo aquilo que não consegues fazer. Não exijas do teu próximo aquilo que ainda não consegues fazer. Nós exigimos gratidão e nós ainda não somos tão gratos assim. Agora, remédio para quem sente a ingratidão do outro. Como é que nós podemos tratar isso? Tem remédio? Tem remédio. Puxa vida, que beleza. Vamos tentar adicionar esse remédio aí na nossa vida. Aceitar o outro como é. Amor incondicional. É o filho difícil? Amor incondicional. É aceitar o outro do jeito que ele é, com as suas dificuldades de amar, com as suas dificuldades de organização, com as suas dificuldades de perdoar, com as suas dificuldades. Assim como disse Chico, como precisamos dos outros, a paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Outro item é ter compaixão, compreensão, perdão, tolerância para com as dificuldades do outro. Fica mais fácil, não fica?
se aceitarmos o outro do jeito que é, e tudo aquilo que ele ainda fizer de errado, de ruim, termos compaixão, termos tolerância, que é a indulgência que a gente fala tanto, fica mais fácil. Aí Esopo, um filósofo da antiguidade, ele disse: a gratidão é a virtude das almas nobres. A gratidão é a virtude das almas nobres. Então, como é que eu posso exigir do outro uma nobreza de sentimento que ele não tem ainda para dar? Como é que eu posso cobrar do outro uma coisa que ele ainda não desenvolveu dentro dele? Aí nós chegamos aos laços de família. Quando nós olhamos ao nosso redor e observamos famílias que vivem bem, que têm uma harmonia, que têm assim uma união, ou mesmo de um pai com um filho, de uma mãe com uma filha, ou famílias que você olha e você fala, meu Deus, olha, a gente não fala inveja porque é feio falar inveja, a gente fala admiração. Olha, mas eu admiro tanto aquela família, que família unida, todo mundo reúne no domingo e faz almoço. Em datas especiais estão sempre juntos, se visitam. Ai, que coisa linda. Foi por acaso? Não. Foi um trabalho de vidas, de aprimoramento através da convivência. Mas nós queremos que um milagre caia do céu e num passe de mágica nos dê uma família perfeita. Perfeição se conquista com o esforço nosso, vencendo as nossas más inclinações, os nossos vícios morais, que nós não abrimos mão deles, da nossa mágoa, do nosso ciúme, da nossa inveja, do nosso orgulho, da nossa prepotência. Nós não abrimos mão para nos renovarmos interiormente. Se quisermos ser felizes, nós teremos que abrir mão de todas as nossas imperfeições. Porque enquanto existir uma única imperfeição, segundo os Espíritos, colheremos os frutos amargos desta imperfeição. Então, meus irmãos, amanhã é de reflexão. O mês é das mães, maio. E a reflexão é sobremaneira importante para que possamos entender quem é o nosso filho, quem é aquela criatura que está ali de frente para mim, necessitando de mim, da minha força, do meu carinho, do meu amparo. Existe uma mensagem do Dia das Mães. Giuseppe, ele nos diz assim, ele vai nos dizer, e nós vamos refletindo juntos, para finalizar, que um dia nós tenhamos a tranquilidade do dever cumprido, e ainda que o nosso filho se vá, ele possa olhar para trás e dizer, tive mãe. Mãe, eu volto a ver-te na antiga sala, onde uma noite te deixei sem fala, dizendo adeus como quem vai morrer. E me viste sumir pela neblina, porque a sina das mães é esta: amar, cuidar, criar, depois perder. Perder o filho é como achar a morte. Perder o filho quando grande e forte, quando já podia ampará-la e compensá-la. Mas neste instante, uma mulher bonita sorrindo rouba. E a velha mãe aflita ainda se volta para abençoá-la.
Assim parti e me abençoaste. Fui esquecer o bem que me ensinaste. Fui para o mundo me deseducar. E tu ficaste num silêncio frio, olhando o leito que eu deixei vazio, cantando uma cantiga de ninar. Hoje, volto coberto de poeira e te encontro quietinha na cadeira, a cabeça pendida sobre o peito. Quero beijar-te e não me atrevo. Quero acordar-te, mas não sei se devo. Não sinto que me cabe este direito. Eu te esqueci. As mães são esquecidas. Vivi a vida, vivi muitas vidas. Só agora, quando chego ao fim, traído pela última esperança, só agora, quando a dor me alcança, lembro-me de quem nunca se esqueceu de mim. Não, eu devo voltar, ser esquecido. Mas que foi? De repente ouço um ruído. A cadeira ringe. É tarde agora. Minha mãe se levanta, abrindo os braços, rendendo graças, diz: meu filho. E chora e treme como fala e ri. E parece que Deus entrou aqui em vez do último dos condenados. E o seu pranto, rolando em minha face, quase como se o céu me perdoasse, me limpasse de todos os pecados. Mãe, nos teus braços eu me transfiguro. Lembro que fui criança, que fui puro. Sim, tenho, mãe. E essa aventura é tanta que eu compreendo o que significa. O filho é pobre, mas a mãe é rica. O filho é homem, mas a mãe é santa. Santa que eu fiz envelhecer sofrendo, mas que beija como agradecendo toda a dor que por mim te foi causada. Dos mundos onde andei, nada te trouxe, mas tu me olhas um olhar tão doce que nada tendo, não te falta nada. Dia das Mães é o dia da bondade, maior que todo o mal da humanidade purificado no amor fecundo. Por mais que o homem seja um ser mesquinho, enquanto a mãe cantar junto a um bercinho, cantará a esperança para o mundo. Que Jesus nos abençoe a todos.